Hoje eu quero falar sobre ciência e fé, né? E eu, quando falo em fé, eu falo no Criador, eu falo no Deus, né? Na realidade, e quando eu falo em ciência, eu me refiro sempre ao ícone da ciência que fez esse estudo maravilhosamente, a Einstein, né? E ele falava muito claramente o seguinte, que a ciência o afasta de Deus, mas a ciência pura, ela o aproxima do Criador. É uma expressão muito importante para a gente avaliar a questão da ciência em si, do tópico da ciência e da ciência pura, aquela que estuda a verdade do universo, aquela que não tem preconceitos, aquela que entende que existe um Criador em todo esse universo, ou nesses multiversos, ou nesse infinito de versos que a gente ainda não tem noção de que exista, porque na realidade a gente ainda a gente conhece talvez infimamente uma proporção da ciência que ainda não nos dá condição de avaliar outros mundos, outros povos, outras dimensões. Então, a ciência pura, que é a ciência verdadeira, aquela sem preconceito, sem religiosidade, sem o estudo próprio de si, o entendimento próprio de si, como Einstein dizia, essa aproxima a gente do Criador. A gente pode perceber que Einstein foi muito inteligente quando ele começou a perceber que quanto mais ele evoluía na ciência, na descoberta de fenômenos, ele acabava se aproximando de algo ou de alguma coisa que teria criado aquilo. E uma das questões básicas que levou Einstein a definir a fórmula da relatividade, a ter o conceito maior das dimensões, foi quando ele reconheceu na ciência a lei de causa e efeito. Na realidade, a lei de causa e efeito, que é a lei do Criador, acabou sendo movida pela ciência pura como uma existência real, como aquilo que você provoca é aquilo que você recebe. E Einstein, no estudo sintomático da questão energética, e quando ele percebeu que toda energia, ao se concentrar vira massa, ele não teve dúvida de reconhecer a importância do espírito no corpo físico, porque se nós somos massa e se o espírito é energia, nós automaticamente podemos nos comparar à ciência de Einstein. E nesses estudos sintomáticos de Einstein, nessas descobertas ou redescobertas, né? A gente também tem que repensar que Einstein reencarnou com a proposta já evolutiva de nos trazer informações do mundo espiritual, onde a gente pudesse usar hoje essas informações para a nossa evolução. A gente entende que Einstein estava dando um passo muito largo para a confirmação do próprio espiritismo. Porque se você pegar Kardec, lá em 1850 e alguma coisa, Kardec falava o que é espiritismo. Ele definia, é a religião, é a filosofia, mas é a ciência, né? E se você pegar biblicamente falando, né, e Tiago falava sobre se a fé sem a obra é morta, lá atrás também Einstein falava que a ciência sem a obra é morta, não é verdade? Ou a ciência sem a fé é morta, no caso, né? E a fé sem a ciência também é morta. Se nós não tivermos uma conjugação, uma comprovação através da ciência dos efeitos causados pela parte mediúnica, nós não podemos dar credibilidade a esses efeitos. Porque a gente precisa ainda entender que todo efeito psicomediúnico, ele tem que ter uma comprovação científica, para que a gente entenda a realidade do processo. A gente não pode utilizar a mediunidade como uma forma de crença e obrigar que as pessoas acreditem naquilo que a gente diz ou naquilo que a gente promove através da mediunidade. Nós temos que ter a capacidade de utilizar a ciência como uma prova definitiva. Por isso o espiritismo se tornou uma fé raciocinada, para que a gente raciocine,
para que a gente não acredite em qualquer fenômeno provocado pelo homem, porque mesmo que não seja uma provocação por intenção, ela pode ser por animismo, até por impercepção daquele médium. Mas quando a gente tem a ciência ao nosso lado, nos dando amparo, sendo a nossa bengala, sendo o nosso suporte, para mostrar que a mediunidade é um processo legítimo, para mostrar que a reencarnação é um processo legítimo, para mostrar que todos nós não temos uma vida única, que nós temos várias vidas, aí sim, aí nós atingimos aquilo que Deus quis que nós atingíssemos, o conhecimento. E através desse conhecimento, nós vamos ter uma vida melhor, nós vamos ter mais felicidade, nós vamos entender mais e vamos errar menos. Que aí a gente entende que se errarmos, nós teremos outra oportunidade para consertar e aí o tempo de evolução acaba cada vez mais se postergando. Que Jesus abençoe a todos nós.